Hello, maravilhosa! Se você ainda não me conhece, eu sou a Deb, criadora do movimento Ordem na Vida. E hoje de um cenário novo, porque eu acabei de me mudar, ainda meio improvisado, daqui a pouco vocês vão ter aí um cenário digno de maravilhosas. Mas já começando a segunda-feira, tô gravando esse vídeo numa segunda, fazendo um conteúdo muito especial para vocês com os recursos que eu tenho. E aqui eu já quero deixar um insight para vocês, né? O que será que você está adiando para começar na próxima segunda ou em algum outro dia porque você não se sente confortável de começar hoje? Será que com os recursos que você tem hoje já não daria para começar, já não daria para dar um primeiro passo em direção àquilo que você deseja? Fica aí com esse insight e vê se faz sentido para você. Mas bom, tô gravando esse vídeo em plena segunda-feira, que é o dia oficial dos começos, né? Muita gente gosta de resolver a vida na segunda-feira, de botar tudo em dia, de começar uma nova dieta, de entrar na academia. Enfim, parece que segundas-feiras realmente impulsionam a gente a recomeçar e a tentar, pelo menos, a ter uma mínima constância. A questão é que muitas vezes a gente não olha para o todo, não olha para uma rotina mais inteligente e otimizada com aquilo que faz sentido para a gente. E aí o que acontece? Você fica de segunda a segunda começando e vivendo de começos. Nunca tem uma constância, nunca tem realmente um passo a passo, algo que vai sendo levado, né? Você começa a segunda-feira animada, terça-feira já cai um pouco, mas ainda vai. Na quarta você já tá meio capenga, na quinta e na sexta você já desiste. Eu não sei se você já se sentiu assim ou se você tá se sentindo assim nesse momento, mas se você se encaixa nisso que eu tô falando, esse vídeo é pra você. Então fica aqui comigo nesse conteúdo que hoje a gente vai entender como criar uma nova rotina usando 5 passos super fáceis e que eu aplico sempre que eu preciso, inclusive nesse momento de mudança, eu super preciso recriar uma nova rotina, então eu tô passando por esse momento agora e por isso eu tô cheia de informações e cheia de insights na cabeça, precisando compartilhar com vocês, porque talvez possa ser útil para o seu momento de agora ou para algum momento que você venha passar recentemente. Então fica aqui comigo para a gente conversar mais sobre como criar uma nova rotina. A gente está numa época do ano onde vários desafios começam a aparecer, eu não sei se vocês já perceberam. Mas desafio para alimentação saudável, desafio para treinar, desafio para ler mais, desafio para autoconhecimento, seja lá qual for o desafio, é uma época que costuma aparecer muitas coisas com a promessa de que vai ser algo rápido, de que você realmente vai conseguir alcançar aquele resultado antes do ano virar. E sabe de uma coisa? Se você realmente entrar num desafio desses e for constante e disciplinada, você vai conseguir. A questão não é o desafio em si. Eu não sou contra desafios, eu gosto, principalmente para quando as pessoas estão no momento de inércia, estão precisando de um empurrãozinho, né, de um recomeço e muitas vezes não estão conseguindo sozinhas. Então, desafios são muito bem-vindos. A questão é que depois que o desafio acaba, tem muitas chances, assim, grandes chances de você voltar para aquela estaca onde você estava quando começou o desafio. Então é aqui que entra a questão da rotina, porque para a gente criar uma constância é necessário sim você repetir os comportamentos que você está implementando todo santo dia, independente da circunstância que apareça. Então, é sobre isso também que eu quero passar para você hoje, nesses 5 passos que a gente vai conversar, porque se você não criar essa constância depois desses desafios, de nada vai ter adiantado o seu esforço, a sua dedicação. Você vai voltar para um lugar onde você não estava tão feliz, não estava tão satisfeita, né? Onde você estava buscando essa mudança. Por isso, antes de entrar em um desafio mirabolante de final de ano, assiste esse vídeo, compartilha com as suas amigas também, para que você realmente crie a constância, porque a constância depois do desafio é o que de fato vai mudar a sua vida. Então, o primeiro passo para você entender mais da sua rotina, ter mais clareza e alinhar ela com as suas necessidades e com as suas prioridades é você entender aonde você está, ou seja, a sua realidade, e para onde você quer ir.
Eu gosto muito de exemplificar como se a gente tivesse com o GPS nas mãos, né? Então, se eu tô com o GPS nas mãos, ou se eu tô com uma vontade de fazer uma viagem, eu preciso primeiro entender a minha realidade, ou seja, quando que eu posso tirar férias, quanto que eu tenho no saldo bancário, né? Quais são as minhas circunstâncias para que eu possa fazer essa viagem, para que eu possa ir até determinado destino e a partir disso eu entender para onde eu quero ir, né? Se eu quero ir para a praia, para o frio, para a Europa, para os Estados Unidos, para dentro do Brasil, para dentro da onde você mora, enfim, não importa. Mas eu preciso entender o motivo por trás. Eu quero descansar, eu quero festar, eu quero conhecer novas pessoas, eu quero estudar, eu quero fazer um curso, eu quero fazer um retiro, enfim. Então a gente precisa entender a nossa realidade hoje, né, os nossos recursos e para onde eu quero ir. Esse é o primeiro passo para a gente começar a criar uma nova rotina. O segundo passo é a gente avaliar os nossos horários atuais. Muitas vezes, quando a gente vai criar uma nova rotina, a gente quer modificar algumas coisas. Só que para isso eu preciso entender quais são os meus horários atuais, ou seja, tem algum horário que eu quero mudar? De repente eu quero acordar mais cedo ou dormir mais cedo, ou então eu quero, ao invés de fazer atividade física à noite, eu quero fazer de manhã. Então eu preciso entender todos os meus horários para fazer isso. E parece muito clichê falando assim, né? Talvez você esteja pensando, nossa, Debbie, mas eu olho a minha agenda todo dia, eu tenho os meus horários eu já tenho um dia a dia que eu, né, sei todos os meus horários. Mas o básico precisa ser falado, né? O óbvio precisa ser dito. Então, nessa parte 2 aqui, nesse passo 2, é importante que você de fato conheça os seus horários. E para isso é importante que você faça o diário da rotina, que é uma atividade muito simples, onde você vai por 7 dias escrever o horário e a atividade que você está fazendo, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Por que é importante a gente anotar? Porque a questão dos horários é igual quando a gente come e não lembra o que comeu. Então, se eu te perguntar aqui o que você almoçou semana passada, provavelmente você não vai lembrar. Por isso é importante que a gente anote por 7 dias para de fato entender o que na prática está sendo executado. Porque muitas vezes a gente se planeja, tem agenda, acha que está fazendo muitas coisas ou poucas coisas e na prática está sendo bem diferente. Então faz aí esse diário da rotina para você entender os seus horários e esse é o nosso segundo passo. O terceiro passo é você listar todas as atividades, todas as tarefas necessárias. Então, a partir do momento que eu já entendi aonde eu tô, o que eu quero e os meus horários, eu posso listar todas as tarefas, tudo aquilo que é necessário, combinando com aquilo que eu quero. Então, um exemplo de novo da viagem. Se eu quero tirar férias, né, ou se eu quero emagrecer, se eu quero, enfim, qualquer coisa que seja a sua prioridade, você precisa entender quais são as tarefas, quais são as microatividades relacionadas a essa prioridade maior, digamos assim. Então, no caso da viagem, se eu quero ir para a Europa, então eu preciso ver passagem, visto, documentação, hospedagem, roteiro, vacina, remédios, exames, enfim, eu não sei, porque vai depender de novo do que? Do seu estado atual, né? Então, você tem que alinhar o seu estado atual com aquilo que você quer fazer. E com base nisso, você vai listar todas as tarefas, todas as atividades necessárias para incluir nessa rotina, né? Então, se for o exemplo da alimentação saudável, eu posso incluir que eu preciso ir numa nutricionista, que eu preciso criar um cardápio, que eu preciso ir no supermercado, que eu preciso cozinhar a minha comida. Então, tudo isso depois vai virar realmente matéria-prima para minha rotina, mas por enquanto a gente só está listando, só para a gente ter uma ideia da quantidade de coisa que vai ser necessária fazer para criar essa nova rotina. O quarto passo é você de fato montar a sua rotina com base em todas as informações anteriores que você já tem, então você já está com muita coisa aí na sua mesa para que você consiga criar uma boa rotina e aí você vai testar. E aqui é muito importante, gente. Às vezes a gente se coloca nesse lugar de criar uma nova rotina, de se animar, de querer começar as coisas, né? Aquela empolgação de segunda-feira de agora vai, agora vai, agora vai. Só que nesse lugar, muitas vezes a gente se frustra porque a gente fica dependendo da motivação ao invés de depender da disciplina, que de fato é o que nos leva a ter constância.
Então, você precisa ter muito claro o porquê que você está fazendo aquilo. Porque esse porquê vai te mover para que você tenha mais disciplina e para que você tenha mais constância. Então é interessante essa palavra testar, eu gosto muito, né, dessa palavra teste, experimentação, porque não está escrito preto e branco, sabe? Não é necessário fazer exatamente aquilo. É importante que sim, você tenha disciplina, mas que você também entenda se aquilo realmente está te fazendo bem na prática. Porque às vezes na nossa cabeça é lindo, né? Nossa, faz super sentido, bora lá. Só que às vezes na prática você tá frustrada, tá se sentindo mais triste, cansada, aquilo tá mais pesado do que leve. E dessa forma, né, desse lugar, não faz sentido a gente seguir, porque a rotina nada mais é do que a nossa vida acontecendo. Então precisa sim ser gostoso, precisa ser leve, precisa fazer sentido para você. E o nosso último passo, o quinto passo, é você de fato persistir, repetir pelo menos por 30 dias essa nova rotina. Então, depois de 7 dias ali de teste, né, do quarto passo, você pode fazer ajustes, né, de repente alterar algum horário, mudar alguma coisa de lugar, porque com base no seu teste você vai ter mais respostas sobre aquilo, se realmente está funcionando, se não está, se precisa de algum ajuste. Você faz esses ajustes e aí você segue por 30 dias repetindo. O nosso objetivo aqui nesse passo não é focar na qualidade da atividade que você está se propondo a fazer na sua rotina. O nosso objetivo aqui é focar na repetição, na quantidade. Sim, nesse começo é muito importante a repetição, porque a gente está colocando um novo comportamento dentro da nossa rotina, né? Muitas vezes é um novo horário ou um novo comportamento, seja lá o que você vai adaptar aí, que você vai entender que é a melhor coisa para você nesse momento. Mas ainda assim a gente precisa de tempo e repetição. E um passo bônus aqui é você de fato estar muito presente e percebendo os pequenos, né, os micro avanços. Então, a cada dia, vai se parabenizando, vai entendendo tudo aquilo que você está fazendo, porque essas coisas vão te motivar mais, essas coisas vão te ajudar a criar a constância que você precisa. E não tem jeito, gente, a gente precisa de tempo para criar constância. Então, muito cuidado para não cair nessa questão da urgência, da pressa, principalmente nessa época do ano, onde tudo parece que virou mais urgente do que nunca, né? Fechamentos, boletos, contas, e aí tem presente, tem tantas coisas, né? E aí você vai lá e ainda se cobra por não ter conseguido fazer tudo que você gostaria, por não ter atingido as metas, e você acaba esquecendo de tudo aquilo que você conseguiu realizar, de tudo aquilo que deu certo. Então se lembre disso e também se permita ter tempo. Ter tempo para sentir o que você quer, para entender qual é o seu novo objetivo, qual é a sua prioridade, para de fato você construir algo sólido e não só um desafio ou algo temporário que vai até te levar para um lugar, vai te tirar da inércia, mas não vai ter força para ser constante. E é aqui que eu quero focar com vocês, porque eu já experimentei isso na minha vida sobre essa constância e experimento até hoje, mesmo tendo tantas adaptações, tantas mudanças muitas vezes acontecendo, mas ainda assim eu consigo ser constante com aquilo que é prioridade para mim. E isso me faz muito bem. No fim das contas, quando a gente sabe o que é prioridade pra gente, quando a gente tem constância naquilo, isso nos fortalece para passar pelos desafios, para passar pelos imprevistos que a vida sempre vai apresentar, né? A gente não pode ficar esperando uma vida fácil, uma vida sempre leve. Na verdade, quem dá esse tom na vida somos nós mesmas, mas para isso a gente precisa se autoconhecer, entender as nossas dinâmicas e aquilo que realmente funciona pra gente. Então, se permitam ter tempo para que vocês coloquem esses 5 passos em ação e realmente experimentem ter constância e criar aí uma nova rotina para vocês. Comenta aqui embaixo se esse conteúdo fez sentido para você, se te inspirou de alguma forma, e eu também aproveito para te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e ativar o sininho, porque assim você vai receber todas as notificações quando tiverem novos conteúdos por aqui. Obrigada por me assistir em mais um vídeo, em mais um conteúdo. Um beijo e até a próxima!